mais uma vez a gente faz contato ao vivo com a Europa. Na semana em que o país recebeu a aprovação para a entrada na OTAN, a Finlândia elegeu um novo primeiro-ministro no último domingo. Petteri Orpo deve assumir o cargo após a vitória do partido de Coalizão Nacional de Direita. Luca Bassani, então, de volta com a gente para falar sobre o assunto. Luca, apesar dessa entrada da Finlândia na OTAN, o país, então, venceu a oposição a essa eleição, Luca? Venceu sim, Adriana, mas com um movimento eleitoral interessante, porque a atual primeira-ministra, ainda primeira-ministra dos sociais-democratas, da centro-esquerda, Sanna Marin, também aumentou o número de cadeiras do seu partido dentro do parlamento. A Finlândia tem 200 cadeiras e, portanto, é necessário uma maioria de 100 cadeiras, seja com um partido único ou com uma coalizão de partidos para se formar um governo, e os sociais-democratas, que tinham 40, saltaram para 43 cadeiras, mas isso não foi suficiente para vencer a direita, o Partido Conservador Liberal de Petteri Orpo, que fez 48 cadeiras e muito provavelmente conseguirá formar uma coalizão majoritária para liderar o país pelos próximos 4 anos. A questão da OTAN não se tornou tão importante neste pleito, já que já era considerada basicamente o senso comum dentro de toda a sociedade, uma vontade da grande maioria dos finlandeses de entrar no bloco militar liderado pelos Estados Unidos e, portanto, todos os partidos que acabaram chegando nas posições iniciais representavam também esse interesse e não estavam contrários à entrada da Finlândia na OTAN, muito pelo contrário, estavam favoráveis a essa entrada que, como você bem disse na chamada, aconteceu de forma oficial na semana passada com a aprovação da Turquia. Agora precisa apenas de um trâmite dentro do próprio bloco, que acontecerá na Lituânia no mês de junho. A gente vê então que a Finlândia, que é um país que sempre fica praticamente na mão dos partidos de centro, tanto centro-esquerda quanto centro-direita, acabou mudando da esquerda agora para a direita e, portanto, nós veremos um governo um pouco mais conservador, mas Petteri Orpo é um político já bastante conhecido do público finlandês, já foi ministro da Agricultura, ministro das Finanças do país e também membro do parlamento de longa data e, portanto, muitos acreditam que manterá uma estabilidade política dentro do país e, caso seja necessário, também dialogará com os partidos de centro-esquerda para poder fazer um governo de estabilidade, principalmente neste momento que a Finlândia passará por mudanças no quesito militar com a entrada na OTAN e, obviamente, sendo um país com extensa fronteira com a Rússia, 1.340 quilômetros, provavelmente essa questão será um ponto central dos seus primeiros dias de governo. Agora, Lucas, essa entrada da Finlândia na OTAN não agrada a todos os países, né, que observam com delicadeza essa escolha, essa novidade. E agora, Petteri Orpo, que a gente via as imagens dele da comemoração fazendo seu discurso, assumindo o novo cargo, ele assume então como primeiro-ministro. É um cargo muito parecido com o de presidente no país? Pois é, a Finlândia ela segue um presidencialismo parlamentarista. Nós temos o cargo de presidente da República, mas esse é apenas chefe de Estado. Ele segue apenas um cargo um pouco mais simbólico, representando a Finlândia perante as outras nações do mundo. Quem organiza as questões ministeriais, as questões orçamentárias e, obviamente, as questões militares neste momento é o chefe de governo que é o primeiro-ministro. Como eu disse, é necessária a formação de uma coalizão. O partido de Petteri Orpo tem 48 assentos dentro dos 100 necessários, mas muito provavelmente, considerando a história da Finlândia, essa coalizão ela é formada sem grandes entraves nos primeiros 10, 15 dias após as eleições e muitos acreditam que ele sim tenha a base eleitoral necessária, a base parlamentar necessária, melhor dizendo, para formar esse governo logo nos primeiros dias. Alguns acreditam até falando com a sua opositora, Sanna Marin, a atual primeira-ministra, formando um governo bastante de centro, da centro-esquerda à centro-direita, obviamente tendo a direita como a liderança, já que foi o partido mais votado, e podendo decidir as questões fundamentais. Afinal, a Finlândia também passa por inflação, passa por problemas econômicos, assim como os diversos outros países na zona do euro, e essas questões internas tendem a ser também um dos principais objetivos e assuntos discutidos pelo recém-eleito Petteri Orpo nas próximas semanas. É isso, Luca Bassani. A gente acompanha daqui para frente, então, essa Finlândia agora com um novo primeiro-ministro e dentro da organização do Tratado do Atlântico Norte. Até mais tarde.